Bom dia, pessoal da primeira série. Vamos fazer aí, vamos entrar na verdade, né, no conteúdo de velocidade média, tá? Falamos de deslocamento, né, distância percorrida. E hoje nós vamos entrar na parte de velocidade média. Beleza, galera? Então, vamos entrar na parte de velocidade média. Próxima semana eu dou uma entradazinha em transformação de unidades, tá, gente? Hoje eu vou particularmente entrar na parte de velocidade média. Então vamos lá. Vamos falar de velocidade média. Velocidade média, pessoal, é a parte da física, certo? E vai fazer uma análise entre uma certa distância percorrida aí, certo? E vai pegar essa distância e relacionar com o intervalo de tempo na viagem, certo? Ou seja, para a velocidade média, não interessa se o cara para almoçar, para jantar, para tomar um café, não interessa. Todo o tempo é incluído na viagem, então só interessa o tempo de saída e o tempo de chegada, beleza? Então nós temos que a velocidade média, ela é uma razão, tá? Ela é uma razão entre deslocamento, né? Ou seja, a distância percorrida, na verdade, vamos botar o deslocamento aqui. Deslocamento e o intervalo de tempo, certo? E o intervalo de tempo. Na verdade, distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes, né? Intervalo de tempo. Beleza, galera? Então tá aí, ó. É uma razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Outra característica da velocidade é que ela é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Então, se ela é uma grandeza vetorial, ela necessita de orientação. Então, as grandezas vetoriais, a gente tem que falar sobre a orientação dessas grandezas. Por quê, professor? Porque senão não vai ficar bem, não vai ficar bem elaborado o que você fala. Por exemplo, se você diz que está entre duas cidades com velocidade de 70 km por hora, não dá para saber para qual cidade você está indo. Então, por isso que faz-se necessário você indicar o sentido, ou seja, indicar a direção. Então, quando você diz assim, olha, o cara está entre a cidade A e a cidade B, se deslocando para a cidade A com velocidade de 70 km por hora. Então, você agora falou orientação. Então, quando você fala orientação, então ela fica bem definida. Então, como ela é uma grandeza vetorial, ela vai possuir três características, né? Que é o módulo. Ela vai possuir um módulo, tá, pessoal? Módulo, direção e vai possuir um sentido. Certo? Então, a velocidade média, ela tem como característica principal essas três orientações aí, que são orientações para grandezas vetoriais. Portanto, pessoal, qual é a fórmula? A fórmula da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS sobre ΔT. Nós temos aí a variação de posição, que é o deslocamento, né? Então, aqui, ó, deslocamento. Deslocamento é dado em metro. Nós temos aqui o intervalo de tempo. O intervalo de tempo
que é dado em segundos, tá? Então, o deslocamento é metro, intervalo de tempo é segundo. Então, a velocidade é metro por segundo no sistema internacional, tá, gente? Então, aqui nós temos velocidade média. Velocidade média, tá? Então, como o próprio nome já diz, né, velocidade média, a velocidade média é uma média de todas as velocidades, né, desempenhada pelo corpo, pelo móvel, ao longo do tempo, né? Beleza, pessoal? Então, um exemplo. Digamos que o cara passa pelo marco quilômetro. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Digamos que o cara está fazendo uma viagem, aí ele passa na estrada lá, ó, ele vê uma plaquinha que nós chamamos de marco. Aí nessa placa está anotada 45 km. 45 km. 45 quilômetros. E ele vai anotar o tempo quando passa por essa placa, dá 10 horas. Então, ele vai passar exatamente 10 horas nessa placa, né? Depois ele passa por uma segunda placa. E aí ele nota lá 90 km. 90 km está marcando na placa, tá, galera? Então, 90 km marca na placa. E ele olha para o relógio quando passa por essa placa aí. E aí, ó, quando ele olha para o relógio, aí lá vai marcar um tempo de 10 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos. Então, 10 horas e 30 minutos menos 10 horas dá 30 minutos, né? 30 minutos é meia hora. Então, o intervalo de tempo aqui, o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Vai dar meia hora, 0,5 horas, ou seja, 10 horas e 30 minutos menos 10 horas dá 30 minutos, que corresponde a meia hora, tá? E aí nós vamos ter aqui, ó, o ΔS, que é a parte final, posição final menos a posição inicial. Então nós temos que o ΔS é igual a 90 menos 45, que nos vai dar 45 km. 45 km. Logo a velocidade média, logo temos que Vm é igual a ΔS sobre ΔT, né, gente? Então, ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é 45 e o intervalo de tempo é meia hora. Galera, toda vez que você dividir um número por meio, o resultado é o dobro do valor de cima. Então, 45 dividido por 0,5, o resultado é 90. Então, a velocidade média é igual a 90 km por hora. Ou seja, professor, isso é uma velocidade média baixa ou grande? É uma velocidade muito grande. Então, uma velocidade de 90 km por hora significa que, na maior parte das velocidades, ele esteve com uma velocidade acima de 100 km por hora. Beleza? Dificilmente ele teve baixa velocidade aí, certo? Em 30 minutos ele tem que percorrer 45 km. Ou seja, ele tem que estar com uma velocidade muito grande. Beleza? Então, provavelmente ele está aí numa região de BR em que você não tem lombadas. E aí ele pode adquirir uma velocidade muito grande. Seria basicamente assim, em termos aqui, se a gente falar de João Pessoa, seria de João Pessoa, no sentido de Campina Grande, você não tem muita lombada. Então aí ele conseguiria atingir essa velocidade. Beleza, galera?
Então vamos lá, pessoal, continuando. Então essa é a velocidade média. Vamos falar sobre a unidade. Nós observamos que essa unidade está em quilômetros por hora, né? Está em km, né? km, quilômetros por hora. Nós temos 90 quilômetros por hora. Significa que a cada hora o cara está percorrendo 90 quilômetros. Então é muita coisa mesmo, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse lado aqui, galera. Pessoal, no sistema internacional, a velocidade ela é dada em metros por segundo, tá? Então, no SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades e Medidas, então, no SI, certo? No Sistema Internacional, a velocidade é dada em metros por segundo, tá? Então, no sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo. Beleza, galera? Então, o que vai acontecer aí, galera? Vamos pegar a velocidade e vamos fazer uma relação entre quilômetro por hora e metro por segundo. Então, vamos achar uma relação entre quilômetros por hora e metro por segundo. Até porque acabamos de ver que esse exemplo que eu fiz, ele mostrou que a velocidade está em quilômetros por hora. E se eu quisesse pegar isso aí e transformar em metro por segundo, como eu faria? Então vamos lá. Para descobrir isso, eu vou pegar novamente a fórmula da velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT, e vou relacionar a parte mais simples que tem. A parte mais simples seria o cara percorrer 1 quilômetro em 1 hora. Então, praticamente, o cara está praticamente parado, né? Então, ele vai gastar ele vai percorrer 1 quilômetro, ele vai gastar um tempo de 1 hora para percorrer esse quilômetro. Então, tá aí. Então, o cara, ele percorre 1 quilômetro em 1 hora. Então, praticamente ele está a pé, né? Então eu vou pegar e passar para metro essa quilometragem. Então 1 quilômetro vale 1000 metros. Então 1 quilômetro vale 1000 metros. Tá aí, galera? 1 hora vale 3.600 segundos. Então 1 hora vale 3.600 segundos. 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cancelar, né? 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cancelar. Sobrou 10,36. Simplificando, você dividindo 10 por 10 dá 1. 36 por 10 dá 2. Então ficou 1 quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Moral da história, de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Então, se você está em quilômetro por hora e você quer ir para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Se você está em metro por segundo, quer ir para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Vamos fazer 2 exemplos básicos aqui, para a gente continuar aí. Então vamos lá. Primeiro exemplo.
Primeiro exemplo. Primeiro exemplo, pessoal. Digamos que nós temos o seguinte. Digamos que nós temos 72. Digamos que nós temos 72 km por hora e queremos passar esses 72 km por hora para metro por segundo. Então, pela regra, eu tenho que dividir por 3,6, né? Pela regra, eu tenho que dividir por 3,6. Então, vai ficar, ó, 72 dividido por 3,6. Então, tá aí. Para fugir, galera, dessa vírgula, é só acrescentar um zero aqui na frente. Então, vai ficar, ó, 720 dividido por 36. Então, aí agora, tá tranquilo, fugir da vírgula. Então, agora eu vou fazer a divisão normal. Então, vai dar 2. 2 vezes 36 dá 72. Para 72, nada. Vou baixar esse zero. Quando eu baixo o zero, zero não pode ser dividido por 36. Então, eu acrescento zero no quociente. Ou seja, 72 km por hora é, na verdade, 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora é, na verdade, 20 metros por segundo. Então, o que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? 72 km por hora. Em uma hora, ele anda 72 km. Então, se em uma hora ele anda 72 km, significa que em um segundo ele está andando 20 metros. Então, quando passa um segundo, ele andou 20 metros. Passou 5 segundos, ele andou 100 metros. E assim sucessivamente. Passaram-se 10 segundos, o cara andou 200 metros. E assim sucessivamente. Então agora eu vou botar um segundo exemplo contrário, fazer o contrário, né? Note que nós pegamos quilômetros por hora e convertemos em metro por segundo. Agora a gente vai pegar um valor em metro por segundo e vamos converter para quilômetro por hora. Então, observe. Digamos que tenhamos aí, certo, 30 metros por segundo. Queremos passar esses 30 metros por segundo para quilômetros por hora. Então, eu tenho que pegar e multiplicar esse 30 por 3,6. Então, eu vou pegar 30 vezes 3,6. Chegou aqui, galera, eu noto que eu tenho um número com zero e outro com vírgula. Quando você tiver um número com zero e outro com vírgula, você corta o zero e desloca sempre a vírgula para a direita. Então, a vírgula está aqui, ó, ela salta uma casa para a direita. Então, no caso, eu fico com 3 vezes 36. Então, quanto é 3 vezes 36? 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, eu tenho que 3 vezes 36 dá 108, ou seja, 108 quilômetros por hora. Então, km por H. Então, 30 metros por segundo corresponde a 108 quilômetros por hora. Ou seja, se em um segundo ele anda 30 metros, em uma hora ele anda 108 quilômetros. Então, se em um segundo ele está andando 30 metros, significa que em uma hora ele vai andar 108 quilômetros, beleza? Então, galerinha, eu vou passar uma atividade para vocês aí. Bons estudos para todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, tudo de bom.